Quando esta música passou nos altifalantes do Estádio da Luz há poucas semanas, depois de uma vitória do Benfica, a equipa foi multada por provocação. É um passo-doble associado à tourada, um tema que, como sabemos, divide a sociedade e agora divide também o Partido Socialista. A Ministra da Cultura, Graça Fonseca, e o Senador Manuel Alegre, o Secretário-Geral do PS, António Costa, e o Presidente do PS, Carlos César. Uma diferença de opiniões ou um sintoma de uma clivagem maior? Uma questão fiscal ou uma questão civilizacional? Olá, seja bem-vindo à Comissão Política, o podcast de política do Expresso. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já ao programa da TAP para empresas em tapcorporate.com. Uma sondagem publicada no Expresso este sábado mostrava que 36% dos portugueses são contra a descida do IVA das touradas, mas 44% são a favor. Na mesma sondagem, o PS continua a subir, com mais ou menos passo-doble, vai escalando acima dos 40%, tem neste momento 41,8%. E o PSD pode estar a caminho do seu pior resultado de sempre. Nesta sondagem, tem 26,8%. Bloco de Esquerda 7,7%, o CDS e CDU 7%. É possível que o próximo ano, em que haverá 3 eleições, seja mesmo uma tourada. Mas antes disso, ainda esta semana, visitará Portugal João Lourenço, o presidente de Angola, que este sábado, em entrevista ao Expresso, uma longa entrevista ao Expresso, anunciava não apenas os termos da sua viagem e da sua relação com Portugal, mas dizia também que tinha encontrado, ou que encontrou quando chegou ao poder em Angola, os cofres vazios. Chegou a revelar que estavam quase a sair do país 1,5 mil milhões de dólares a caminho de empresas fachada no exterior do país. E disse: são conhecidos os que traíram a pátria, tendo desafiado o seu antecessor, José Eduardo dos Santos, a denunciar aqueles que se serviram do banquete, ou seja, a denunciar corruptos. São estes os 3 temas que vamos analisar no episódio de hoje da Comissão Política. Comigo tenho o Henrique Monteiro, o ex-diretor do Expresso. Bom dia. Tenho o João Vieira Pereira, diretor adjunto do Expresso. Olá, bom dia. E o Filipe Santos Costa, que comigo faz a dupla residente deste podcast. Olé. Eu sou o Pedro Santos Carreiro. Olé, dizia ainda agora o Filipe Santos Costa. Henrique Monteiro, este assunto das touradas justifica tanta comoção política? Eu penso que não. Eu escrevi logo a seguir aqui para o Expresso Diário da Ministra Graça Fonseca ter dito que era uma questão de civilização. A única coisa que me parece que é importante é que uma ministra que tem a seu cargo as atividades culturais, sendo a tourada uma das atividades culturais que ela tem a seu cargo, que faz parte e está registado na lista das atividades culturais pelo próprio Governo, não pode dizer que uma coisa que está a seu cargo não é civilizacional sem a seguir propor a proibição, ou nem que seja a prazo. Quer dizer, a gente não pode ter coisas não civilizacionais dentro da nossa Comissão Nacional de Arte, Espetáculos e Cultura e por aí fora. Esta era a discussão, começou por ser a discussão, e não se é a favor ou contra a tourada, discussão em que eu entro só para dizer que sou contra a proibição na maior parte das coisas, e portanto não vejo razão nenhuma para estar a proibir a tourada ou por ser contra. Eu não vou, não vejo, eu percebo que haja quem considere aquilo arte, mas eu sinceramente prefiro ver ópera ou futebol do que ver tourada, não gosto. E portanto não me parece que isto valha tudo isto, mas isto mostra uma coisa. E mostra uma coisa mais funda, e só aí é que poderia valer. É que há, em Portugal, nomeadamente à esquerda, no Bloco, e no PAN, e dentro do PS, por essa via, uma punção muito grande para transformar em virtude aquilo em que eles acreditam. O que é a negação da democracia. Porque a democracia é acreditar que ninguém é detentor da verdade e que a virtude pode estar em vários sítios, pode estar em vários campos, pode estar... Toda a gente tem a partilha, não é? E vejo que há ali uma punção terrível, nomeadamente da autoridade moral, da superioridade moral, da questão moral, nós somos melhor que eles, porque nós somos civilizados, e os outros, tipo Manuel Alegre, são uns cavernícolas e tal. Eu até posso concordar com o Manuel Alegre, em alguns aspectos, é um bocado cavernícola, mas não acho que seja questão para estar a chamar cavernícola ou Manuel Alegre. Nem para chamar nomes à ministra, quer dizer...
pura e simplesmente, ela foi infeliz. Não devia ter dito aquilo da civilização. Não é uma questão de gosto, é uma questão de civilização. Esse foi o seu principal erro. Mas também é, João Vieira Pereira, isto começa por ser uma questão fiscal, isto é uma questão do Orçamento do Estado, ou seja, se o Governo queria ou não queria incluir as touradas na descida do IVA para os espetáculos culturais, na descida do IVA para a taxa reduzida, que é uma taxa que existe para determinados tipos de bens considerados essenciais. No princípio estávamos a falar de impostos. Quer dizer, na base estamos a falar de impostos, começámos por falar disso. Eu sou completamente contra, quer dizer, agora estou na parte fiscal, a descida do IVA, dos 13% para os 6%, não só para isto, mas para todas as atividades culturais, até porque vai servir, não vai, mais uma vez, tal como nos restaurantes, é bom dizer que esta descida do IVA para as atividades culturais vai ser apropriada por quem aplica esse IVA. Ou seja, o preço provavelmente não vai descer, o que há uma maior margem daqueles que faturam, entre aspas. Exatamente. E, portanto, quer dizer, em termos de impostos, esta descida não é boa para os cofres do Estado, mas pronto, eu sei que nesta minha opinião não é consensual, muito menos nos agentes culturais, que também e não é civilizada. Não é civilizada. É exatamente isso que eu ia dizer. O João acabou de engrossar a fileira dos cavernícolas. Exatamente, sou um cavernícola por achar que o IVA não devia baixar para os 6%. Agora, relativamente ao que se passa, só no IVA das touradas, quer dizer, estamos a falar de uma receita que nem sequer faz muito sentido. Estamos preocupados no bolo todo da descida dos 13% para os 6%, sim, mas numa atividade em concreto, em termos de receitas, estamos a falar de tostões dentro daquilo que é o Orçamento do Estado. Agora, em termos políticos, está toda a gente a dizer que isto é quase que uma fratura dentro do Partido Socialista, em que, por um lado, o Governo, por outro lado, Carlos César e alguns deputados e algumas preocupações sobre o poder local, onde o PS domina muitas das câmaras onde a tourada é rei. Mas a verdade é que eu não sei se isto... ao princípio ainda se falava de encenação, e hoje em dia já se deu por barato que não há encenação nenhuma, que há mesmo uma guerra entre o Carlos César e António Costa. Eu não sou assim não sou tão crédulo relativamente à falta dessa combinação entre os dois, porque se ela existe, é de facto magistral esta situação, e eu ponho a hipótese dela continuar a existir e ser uma maneira muito airosa de António Costa e do Governo sair desta situação Nesse caso, bastante seria uma bem. espécie de polícia bom e de polícia mau que conseguiam internalizar a própria discussão, mostrando tolerância e abertura ao debate. Eu estou convencido que essa foi a ideia inicial, saiu-lhes foi furada devido ao mediatismo que esta questão, que é uma questão que não é tão importante assim, a descida concreta do IVA, saiu-lhes exatamente porque depois estamos a discutir civilização e não estamos a discutir, no fundo, uma descida de impostos. E, entretanto, em entrevista à TSF ao Diário de Notícias, Manuel Alegre disse isto. Acho que há deputados do PSDB e do PAN. E ou acho seja, que se é da agenda política do PAN. Do governo. Filipe Santos Costa, inevitavelmente a questão politizou-se. Sim, a questão politizou-se porque parte de uma iniciativa partidária, mas politizou-se sobretudo porque é um debate muito difuso, porque não se percebe exatamente o que é que se está a debater. É que, na verdade, nem sequer as touradas estamos a debater. Estamos a debater as touradas à boleia do IVA. Repara, isto pode parecer um debate sobre cultura, pode parecer um debate sobre política orçamental, pode parecer um debate sobre política fiscal. Não é nada disto, nem sequer um debate sobre civilização. Isto é um debate completamente misturado, em que vem tudo, às tantas Manuel Alegre, para além daquilo que disse sobre o PAN, também vindo-se queixar de que o Governo está a tentar condicionar a liberdade de quem gosta de touradas, por uma imposição do gosto, por ditadura do gosto, depois acaba a dizer, mas quem não gosta de touradas também não gosta de literatura nem de poesia. Portanto, por falar em ditadura do gosto, temos aqui um exemplo bastante... terem feito grandes best-sellers, é preciso ver. Mas repara, é que o debate, não sendo sobre nenhuma destas coisas, e nem sequer me parece que seja um debate que interessa assim a tanta gente. Interessa muito a algumas pessoas. Estás a falar de um debate entre falanges de ativistas. Os ativistas dos direitos dos animais e os aficionados das touradas. E é isso que acaba por tornar o debate tão aceso e tão incandescente, e com toda a gente que participa no debate pelo meio,
sem estar necessariamente num destes lados. E é essa confusão que dificulta. Eu acho interessante, como dizia o Henrique, um debate sobre as touradas. Até que alguém proponha, suponho que o PAN já propôs isso, ainda só tem um deputado, o fim das touradas. Esse é um debate transparente e que vale a pena ter. Não se tem debates civilizacionais, como dizia o Henrique, à boleia das tabelas de IVA, porque uma questão de civilização não é uma questão de tabela. E repara, se quiseres debater as tabelas de IVA, vais olhar para como é possível que no debate sobre as tabelas de IVA se esteja a perder mais tempo a debater as touradas do que o IVA da eletricidade. Foi um assunto importante no início deste debate e aparentemente já toda a gente esqueceu, ao ponto do Ministro do Ambiente dizer aquela botada inacreditável à Maria Antonieta: se não têm pão, comam brioches, se querem pagar menos IVA de eletricidade, reduzam a potência. Quer dizer, é que, Vive mais escuro. Se queremos falar das tabelas de IVA, eu estava a consultar quais são os produtos que estão no IVA reduzido de 6%, no IVA intermédio de 13%. Como é possível que se esteja a discutir a redução do IVA para as touradas de 13% para 6%, quando está na tabela intermédia dos 13% o atum em lata, as sardinhas em lata, que são bens alimentares de primeira necessidade, que são bens não perecíveis. Olha, a minha casa consome-se imenso, sempre que eu vou ajudar o Banco Alimentar dou esses bens, são essenciais, é uma indústria portuguesa importantíssima que renasceu. Isto é só um exemplo, mas também está nos 13% os equipamentos para a captação de energias alternativas, como os painéis solares, está nos 13%. Portugal precisa de reduzir a dependência energética. Não estamos a discutir a redução do IVA sobre os painéis solares de 13% para 6%, estamos a discutir as touradas. E depois também com isto não se está a discutir sequer a cultura. Nem o orçamento da cultura, nem o papel da cultura, nem... Repara, é que se este é um debate orçamental cruzado com um debate de cultura, bom, então discuta-se o orçamento da cultura. Ainda esta segunda-feira houve uma manifestação no Rossio de agentes culturais, com a velha exigência de 1% do orçamento de Estado para a cultura. O orçamento de Estado dá à cultura 0,3%. Fora o que cativa. Fora o que cativa, exatamente. Não, é que eu não posso falar disso. Para, o Orçamento de Estado dá 0,3% à cultura. Temos um Ministério da Cultura, uau, grande coisa, que vale menos do que muitas secretarias de Estado. Não temos e depois vemos, Cultura, temos um ministro. Temos uma Ministra da Cultura. E depois vemos, olha, domingo, querem falar de cultura, falem do Convento da Saudação em Montemoro Novo, que alberga há 16 anos um dos mais importantes projetos de artes performativas em Portugal, lançado pelo coreógrafo Rui Horta, e abateu o teto de uma das salas principais do Convento da Saudação. Querem falar de cultura, falem de cultura. Querem falar de tabela de IVA, falem de tabela de IVA. Querem discutir tourada, discutam tourada. Agora, esta misturada, isto não é nada. Isto é desviar as atenções daquilo que era importante discutir sobre orçamento, é desviar as atenções daquilo que era importante discutir sobre cultura e é colocar no pé errado uma discussão que vale a pena ter sobre touradas e como lidar com algo que, pelo que percebemos na sondagem informal que fizemos no início desta reunião, estamos aqui 5 pessoas, 4 nunca foram sequer a uma praça de touros. A Joana Beleza foi obrigada porque a avó não lhe deu a hipótese dela não ir. Não, eu fui uma vez também. Ah, tu foste uma vez. Bom, estavas a esconder isso. Não, fui uma vez convidado porque disse que nunca tinha ido. E valeu por duas, foi a primeira e a última. Foi, exatamente. Para, mas nunca mais voltei. Eu até percebo o critério estético, eu percebo isso tudo. Quer dizer, uma vez que aquele espetáculo depende de causar sofrimento a um animal, isso para mim chega-me. Também percebo a tradição, percebo isso tudo e percebo que se decidir proibir, se estão a alienar elementos sociais, tradicionais de muitas comunidades portuguesas. Percebo isso tudo. É essa cegueira a sentimentos e a pulsões comunitárias que depois, olha, isso aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, gente que sentiu que já não era representada, que era maltratada nas suas tradições, e depois isso deu uma... Pronto, é isto que faz os Trumps. Agora, deixa-me só concluir. Exatamente, é que não é nada disso que estamos a discutir. Não se está a discutir cultura, não se está a discutir orçamento e não se está a discutir tourada. Não acha que isto tenha sido para não se discutir o orçamento? Também não vou nessa tese. Não. Eu acho que isto fugiu da mão do PS. Eu não digo que fosse lançaram o problema e fugiu da mão deles. Exato. Há aqui uma coisa só que ele disse que é importante, que o Filipe disse que é importante. Não. Houve uma que ele disse que é importante e depois houve outras que eram muito importantes. Eu só me vou centrar no importante, porque as outras não têm discussão, são axiomas totais. E então, e que o João Vieira Pereira
também lançou, que é, porque é que se baixa o IVA da cultura? Porque eu vou ser o último troglodita de Portugal, mas eu não percebo porque é que se baixa o IVA da cultura. Eu acho que o problema não é baixar o IVA da cultura, o problema é da dotação orçamental que se faz para a cultura. Porque quem consome bens culturais, como teatro, obra, não sei quantos e tal, pode bem pagar os 13%, ou até mais. O problema não é esse, o problema é que subsídios, que há coisas como se sabe, a ópera não vive sem subsídio. A ópera, quanto mais representação, mais prejuízo dá. E, portanto, é impossível ela viver sem subsídio do Estado. Mas vamos, se calhar, há outros aspectos do mundo cultural. Os escritores não precisam de subsídios, em princípio, nem os pintores. Mas porquê é que se baixa o IVA? Quem compra um quadro tem dinheiro para pagar 23% e não é por isso que o deixa de comprar ou não comprar. O atum em lata é muito pior. E com esta agravante é que o atum, para ser metido numa lata, sofre mais que o touro numa tourada. Porque se vocês virem uma chamada almadraba, que é uma... Tu sabes o que é és lá do Algarve, não é? Tu és meio algarvio. Que é uma armação para apanhar atum. Aquilo é de uma barbaridade semelhante àquela que a gente vê para apanhar... Tudo bem, desde que não meteres o atum em lata... Hoje em dia já não é assim, isso era antigamente. Hoje em dia já não é Deixa-me só assim. dizer-te uma coisa. Como é que fazem? Fazem sem depois? Não, hoje em dia... Não matam o atum, metem na lata viva. Não, hoje o atum é eletrocutado e é tirado vivo da água. E, portanto, morre asfixiado. E não naquele banho de sangue. Se o PAN ouve isso, tira-me Vamos lá o pôr ordem na mesa. Não, para. Mas deixa-me só dizer uma coisa. É que vale a pena discutir este absurdo a que chegou a política fiscal no intuito de micro-regular comportamentos ou orientar escolhas. Exatamente. Porque o Estado usa o Orçamento do Estado também para condicionar escolhas e para micro-regular comportamentos. E não sei se é para isso que serve uma tabela de IVA. Bom, todos os anos no Orçamento de Estado, se pensarmos bem, há questões ou polémicas ou insólitas que acabam por polarizar muito o debate. Lembro-me, aliás, de várias no IVA, o IVA do leite com chocolate, o IVA das fraldas. Houve ao longo dos anos vários desses casos, mas, na verdade, as questões que estão em aberto do ponto de vista fiscal e que do ponto de vista fiscal e das dotações orçamentais incluem coisas como os professores, coisas como as pensões, coisas como o aumento dos funcionários públicos, e esses são temas que têm depois impacto eleitoral, além do mais, e há eleições no próximo ano. Ora, precisamente isto faz-me passar para o tema seguinte, que é o da sondagem que o Expresso publicou este sábado e que mostra que o PS continua a subir e que o PSD continua a descer. Filipe Santos Costa, que leitura é que tu fazes? Enfim, não especificamente desta sondagem, mas da tendência que ao longo dos últimos meses as várias sondagens vão mostrando a caminho do ano eleitoral. Sim, é mais interessante olhar para a tendência do que para as subidas de décimas barómetro após barómetro. E a tendência que vemos é que o PS consolida acima dos 40% e o PSD consolida abaixo dos 30% e está a acentuar a queda. O que isto significa, neste momento, é que a diferença entre o PS e o PSD é de 15 pontos. E vale a pena lembrar que há um ano, depois da derrota colossal do PSD nas autárquicas, e que, aliás, levou Pedro Passos Coelho a sair da liderança do partido, a diferença entre os dois partidos era de pouco mais de 11%. Neste momento, com uma nova liderança, o PSD está 15 pontos atrás do PS. O que é que isto significa olhando para 2019? A primeira, disclaimer, falta um ano, pode acontecer muita coisa. Ok, com os dados que temos hoje, olhando para daqui a um ano. Isto traz boas e más notícias para o PS, só traz más notícias para o PSD. Para o PS, a boa notícia é que está próximo da maioria absoluta, 41,8%. A má notícia é que ainda falta mais do que um danoninho para lá chegar, porque o PS precisa de mais 3 ou 4 pontos. E, apesar da consolidação acima dos 40%, não se está a ver um crescimento de modo a poder lá chegar de forma sustentada ou previsível. E repara, os dois melhores resultados do PS foram com Guterres em 99 e com Sócrates em 2005. Em 99, Guterres, quando conseguiu 115 deputados, ficou 115, o PS teve 44%. Neste momento, repito, está nos quase 42%. Em 2005, Sócrates conseguiu 121 deputados e teve 45%. Repara, 44% num ano, 115 deputados. 45% no outro ano, 121. O que é que explica esta diferença tão grande por um ponto percentual? A diferença do primeiro para o segundo. Quanto maior for a diferença com que ganha o vencedor em relação ao segundo classificado, maior a probabilidade de conseguir eleger mais deputados e chegar à maioria absoluta.
No ano de Guterres, a diferença do PS para o PSD foi de menos 10%, 9,6%. No ano de Sócrates, a diferença foi de 16%. Neste momento, a diferença está nos 15%. Um resultado como este, mantendo-se uma diferença deste nível, se o PS consegue chegar aos 44%, tem uma probabilidade muito grande de conseguir uma maioria absoluta. Pronto. Há outro ponto importante para o PS, que é, tendo consolidado acima dos 40%, o PS, no nosso barómetro, está desde junho de 2017, portanto há mais de um ano, acima dos 40%, e não baixou dessa fasquia, nem com os fogos do ano passado, nem com tancos, nem com a polémica da PGR, nem com as tensões na geringonça todas as semanas, nem com os protestos dos professores, nada. O PS oscila, mas não baixa dos 40%. A má notícia, o tal danoninho que falta para a maioria absoluta, significa o seguinte, é que se o PS só consegue maioria absoluta e governa sozinho, encantado da vida, se não conseguir, basta-lhe um parceiro para fazer maioria absoluta. Estranhamente isso é um problema. Porque uma coisa é fazer uma geringonça em que o PCP e o Bloco estão obrigados, para garantir uma maioria de esquerda, a estar dentro da solução. Se bastar só um, não entrando um, não vai querer entrar o outro. Ou seja, é muito mais difícil ao PS conseguir uma maioria estável se ficar mais longe da maioria absoluta do que o nível em que está agora. E isto é de facto um problema. O Bloco já disse que está disponível para ser governo, mas alguém acredita que se o PCP ficar fora, o Bloco entra? Não, nada disso parece provável. A geringonça existiu por necessidade. Tinham que estar os três na solução para conseguirem fazer uma maioria absoluta. Se não são necessários os três, é tudo muito mais difícil. PSD, só há más notícias. Este é o valor mais baixo do PSD no nosso barómetro desde as legislativas de 2015. Desde que Passos ficou à frente do PS, mas perdeu o governo, nunca o PSD teve uma indicação tão baixa de votos como nesta sondagem. E Rui Rio está até abaixo da intenção de voto que o PSD tinha no mês de janeiro deste ano, que foi o último mês, foi o mês em que Rui Rio foi eleito, o último mês de Passos como líder do PSD. Isto não é uma responsabilidade do Rui Rio. Desde janeiro de 2017 que o PSD está no nosso barómetro abaixo dos 30%. A questão é que Passos Coelho tinha um desgaste enorme dos 4 anos de governo sob resgate, um desgaste ainda maior dos 2 anos em que ganhou as eleições, mas ficou fora do governo e nunca conseguiu ter um discurso para isso, nunca conseguiu adaptar-se a essa circunstância, e supostamente Rui Rio, um líder novo, conseguiria inverter essa tendência e não conseguiu. E repara, Rui Rio percebe o que está a passar. Há uma narrativa clara da direção do PSD dizer o problema são as questiúnculas internas. Nós não estamos a conseguir passar a nossa mensagem porque há muito ruído da oposição interna do PSD. Mas repara... Nós este sábado, no Expresso, publicámos também uma notícia revelando conversas à porta fechada, portanto, em reuniões do PSD, onde o Rui Rio já está a argumentar precisamente isso, que as guerras internas estão a prejudicar o PSD e que assim não vamos lá. Há aqui uma coisa muito clara. Rui Rio já percebeu que vai ter um mau resultado e está a preparar o discurso para esse mau resultado. Repara, nada disto é muito plausível. Então, se o PS mal oscila com incêndios que matam mais de 100 de pessoas, o PSD é fortemente abalado por causa do Feliciano Barreiras Duarte. O PS mal oscila por causa das trapalhadas do governo com tancos e o PSD cai nas sondagens por causa do caso do José Silvano. Isto só revela uma fragilidade absoluta do PSD, porque um partido que tenha uma alternativa consolidada, um líder credível, não perde tanto, não vai continuando nesta erosão, persiste. Então, se o PS persiste com tantas dificuldades, porque é que o PSD não consegue aguentar-se com estas polémicas? Mas deixa-me só referir a questão que tu citaste da notícia sobre o que Rui Rio disse nessa reunião. Rui Rio, às tantas, segundo a notícia que publicámos no Expresso, avisa numa reunião à porta fechada com militantes da Distrital de Lisboa que, se continuar este clima de guerra civil, o PSD pode correr o risco de se tornar, de ter um resultado no ano que vem na casa daquilo que aconteceu nas autárquicas em Lisboa e no Porto. Estamos a falar de resultados de 10% e de 11%. Então vale a pena perceber não o risco que o PSD corre, mas aquilo que já é a situação segundo este barómetro da Eurosondagem. É que se tu fores ver o barómetro da Eurosondagem, a distribuição de votos por regiões,
da intenção de voto por regiões. O PSD, neste momento, a intenção de voto do PSD na área metropolitana do Porto é 16,8%. A intenção de voto do PSD na área metropolitana de Lisboa é 12%. 12% na área metropolitana de Lisboa, 16% na área metropolitana do Porto. É aqui que estão os distritos que decidem eleições. Rui Rio não está a falar da consequência que o PSD sofrerá por causa dos opositores internos. Está a falar da situação que já sabe que é a realidade de hoje do PSD. Posso só dizer uma coisa muito rápida? Sim, João. A análise do Filipe é brilhante, não tenho nada a acrescentar. Só uma coisa. Eu não percebo, perante isto tudo... O Filipe hoje sai perante daqui, isto tudo, eu não percebo uma coisa. É como é que o PS ainda não tem maioria absoluta? Não consigo perceber. Ou seja, essa é a má notícia. Eu não consigo, não, eu sinceramente preferia uma solução, deve ser das poucas pessoas, mas preferia uma solução de maioria absoluta do Partido Socialista para as próximas eleições que uma repetição de uma geringonça. Contudo, não, eu, como a parte das pessoas que eu falo, quando eu falo em maioria absoluta do PS... Das poucas pessoas do teu posicionamento político... Pronto, então se calhar é isso. A dizer isso. Exatamente. Entre os democratas liberais, deve ser dos poucos que preferem uma coisa dessas. No entanto, é uma má notícia para o PS. Como é que o Partido Socialista ainda não conseguiu? Segundo o Partido Socialista, o país está maravilhoso, o déficit está fantástico, as contas públicas estão do caraças, está tudo maravilhoso, mas não conseguiram a maioria absoluta. Este é um momento histórico em que o João Vieira Pereira diz no podcast do Expresso a palavra caraças. Não se pode dizer do caraças. Pode. Abriste novos mundos. Aliás, isto é um programa sobre touradas. Eu acho que o problema está em que o PSD... Deixa-me só recordar, para fazer um bocadinho de calçadeira, salvo seja, a recordar que quando o Rui Rio ganha a eleição interna, a pergunta que se fazia, será que ele tem tempo para recuperar, dali até às legislativas, duraria 1 ano e meio, recuperar o espaço tão grande que existe entre o PSD e o PS. Ora, esse espaço, alargou-se, não importou. Porque eu acho que o PSD, em tom de piada, não percebeu aquele ditado popular que é todos os rios vão dar à costa. Ao contrário de que todas as grandes caminhadas começam por um pequeno passo. E o problema está, quer dizer, fizeram uma troca que, se fosse uma troca de carro, a gente dizia, olha, dei um carro mesmo assim, que estava um chasso, mas saiu-me um chasso ainda pior. E eu acho que o Rui só tem feito as neiras. Palavra de honra, só tem feito as neiras. Quer dizer, eu não me lembro de nada que o Rui Rio tenha feito, nem no plano ético, que era enfim, a grande esperança do Rui Rio, nem no plano ético, nem no plano político, nem no plano moral, nem em plano nenhum. No plano comunicacional é um desastre. Não me lembro de nada que ele tenha feito. E por isso eu partilho da perplexidade do João, como é que o PS ainda não está na maioria absoluta. Mas tenho uma resposta. É porque eles fizeram a geringonça. E o problema é que eles deram confiança demais à esquerda, a quem agora tem que ganhar votos, porque eles ao PSD já podem ganhar poucos votos. Porque o PSD já perdeu tantos, que já está só com os fiéis defuntos. Os fiéis defuntos é aquilo que eu considero os que votam sempre. É que para aqueles 23% ou 24% do PS, que sejam o PS, se for liderado pelo Kim Il-sung ou por outro gajo qualquer, também votam. Não interessa. Não é? E o PSD, como um grande partido do sistema, tem os seus fiéis defuntos. Isto até é haver uma implosão do sistema partidário, que também pode haver, com as alianças e com os não sei quantos e tal. Se o PSD de facto tiver esse descalabro, vais ter uma implosão do sistema partidário. Claro. Mas enquanto não houver essa implosão, há os fiéis defuntos. Portanto, o PS ou o PSD já não consegue ir buscar muito mais. Há aquele eleitorado central e centro-direita, centro-esquerda, que podia votar um bocadinho no PSD, vai buscar muito poucos. O que ele não consegue é ir buscar ao Bloco de Esquerda nem ao Partido Comunista. Porquê? Porque o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda dizem, e com alguma razão, que algumas das conquistas que este governo fez foi graças a eles. Sem nós isto seria uma desgraça. Era o PS igual ao PSD, como é costume. E, portanto, como eles não conseguem ir buscar à esquerda porque estão aliados a eles, o que é que o Costa faz? Faz o máximo possível por fazer provocações à esquerda a ver se eles largam. Mas eles, claro, não deslargam, como dizia o outro, porque estão muito encostadinhos ao poder. Inclusive no IVA das touradas. Inclusive no IVA das touradas e inclusive outra coisa fantástica, é que na convenção não sei como chama-se convenção do Bloco de Esquerda, já se falava em nomes para o governo. E ainda no outro dia estive a ver os currículos das pessoas com que se fala para o governo e têm todos um currículo absolutamente fantástico. Começaram na política com 18 anos e lá se mantêm com 34, e 35, e 36 e 37. Portanto, não se conhecendo qualquer vivência clara
na vida, porque aquilo é política pura. Acho que o currículo do Dr. Costa não é muito diferente disso. O currículo do Dr. Costa não é muito diferente, mas o Dr. Costa é mas o resto do governo, convenhamos, quer dizer, se a gente for para o Cisa Vieira é diferente. Sim, bom, o Vieira da Silva é diferente, quer dizer, há muita gente ali que é diferente, não é? Há a Ministra da Justiça, É verdade. Quer dizer, há ali gente que tem vida própria, digamos, seja empresarial, seja no Estado, seja onde for, na Justiça, seja o Ministro da Saúde, o anterior e a atual, quer dizer, são pessoas que tinham vida. Agora, portanto, o niquinho que falta ao PS, eu aí estou de acordo com o Filipe, o niquinho que falta ao PS parece pouco, mas é muito. É imenso. Mas é imenso. E sendo imenso, o Partido Socialista só vai ter uma hipótese, que é governar com minoria, como fez o Guterres. E governar com minoria... Ou tentar governar com o Dr. Rio. Mas é que o Dr. Rio cai no dia seguinte e, portanto, já não é o Dr. Rio. Já é um tipo que vem dizer que o PS só fez as neiras e que o Costa é um malandro e que não sei quantos e tal. Portanto, o problema é governar tendo, nos temas mais à esquerda, a possível abstenção ou apoio do Bloco, do PC ou dos dois, e nos temas menos à esquerda, ter a abstenção do CDS, do PSD ou dos dois, e andar ali como andou o engenheiro Guterres na primeira fase no primeiro mandato, em que não tinha maioria absoluta. No primeiro e no segundo, coitado. Bem, no segundo foi pior. O voto que lhe faltava. No segundo teve o Daniel Campelo e o problema do Limiar. Se for um niquinho assim tão pequeno, ainda podemos ver uma entrada do PAN, que não é possível que aumente a sua representação. Tem um deputado... E aí acabaram-se as touradas. Aí é que se acabaram, era como dizia o Tordo, acabaram-se as touradas. E entra o inteligente e diz o inteligente. Mas o problema é que se o PAN entra no governo, o Manuel Alegre sai, pá. Isso é uma perda para o Partido Socialista, pá. Quer dizer que é o fim daquilo, da história do Partido Socialista, não é? Bom, o fim, no princípio, o que temos esta semana é uma visita de Estado importante, uma visita de Estado que começa na quinta-feira e decorre até sábado, do Presidente de Angola, que, como disse no princípio deste episódio, deu uma entrevista este sábado ao Expresso. João Vieira Pereira, o que é que tu retiras em 2 ou 3 pinceladas desta entrevista? Bem, para já a entrevista, toda a gente ficou muito espantada ao ler a entrevista, porque é uma boa entrevista. E não se esperava que o Presidente de Angola desse uma boa entrevista. Até porque de Angola, nos últimos anos, não têm vindo boas notícias. E, portanto, a entrevista é uma boa entrevista. Diz coisas que a maior parte de nós concordaríamos relativamente ao futuro de Angola, se é que nos permitem nos dar opinião relativamente ao futuro de Angola, mas a verdade é que em toda a entrevista e ao ler a entrevista, há ali determinadas coisas que vão saltando à vista que são menos positivas. Eu queria me focar aqui naquilo que é menos positivo. É verdade que acabou o nepotismo em Angola, ou aparentemente acabou o nepotismo em Angola, mas João Lourenço continua a ser o Presidente Sol e continua a pôr e dispor de Angola como bem quer e faz, e tem plenos poderes como Presidente e está a exercê-los ao seu mais alto nível. Portanto, não temos para já, aquilo que vemos não é uma substituição de uma figura extremamente forte de José Eduardo dos Santos por outra igualmente forte na mesma forma de atuar, ou seja, privilegiando a família, os amigos, os generais, etc., que lhe prestavam vassalagem, mas é alguém que está a colocar os seus homens nos vários quadrantes do poder em Angola. E falo sem problema nenhum e assumo que o faz. Portanto, temos de dar o benefício da dúvida, mas sempre com um grande ponto de interrogação, como é que isto vai acabar daqui, não agora neste ano que termina, mas nos próximos 2, 3, 4 anos, o que é que acontece relativamente à Angola. Portanto, é sempre com um pé atrás que eu leio aquela entrevista de João Lourenço, que, começo por dizer que aquilo que eu disse inicialmente, é uma boa entrevista. Outros sinais de alerta relativamente à Angola e nas relações com Portugal. Os recados estão claros. Relativamente às empresas, o recado é claro e, curiosamente, muito na mesma onda, embora com linguagem diferente do que aquilo que a MAC Angola anda a publicar nos últimos tempos, que as empresas portuguesas vieram a Angola servir-se e, portanto, também são culpadas de tudo o que aconteceu e andam a proteger os empresários
angolanos que vieram para Portugal, etc. Curiosamente, esta aproximação de discurso entre Rafael Marques e João Lourenço, não sei se é bom ou não, pode ser só uma suspeita minha. No entanto, ele diz, atenção, as empresas que vêm cá não é para virem cá apenas fazer comércio e vender a Angola em várias divisas, é para investirem, têm de investir e têm de trazer dinheiro. Até porque Angola continua a ser um Estado falido. Angola está falida neste momento, precisa de um apoio do FMI, não tem dinheiro. Há muitos angolanos multimilionários que têm muito dinheiro fora do país, mas Angola em si não tem dinheiro. Portanto, João Lourenço diz, a relação com as empresas portuguesas tem de ser diferente, tem de ser uma relação de investimento, tem uma relação de aposta na economia angolana que não existe para além do petróleo, e depois lança a escada a outro ponto muito importante da entrevista, que é a lei que foi aprovada ainda há pouco tempo de repatriamento de capitais, que é fundamental para garantir o futuro do Estado angolano, que é conseguir que todos os capitais que fugiram e que se estima que sejam largas dezenas de milhares de milhões de dólares que fugiram ao longo dos anos de Angola, consigam voltar para Angola, algo que não podendo João Lourenço pegar nesses empresários todos e fechá-los num hotel e que eles não saiam de lá enquanto pagarem o seu tributo, como aconteceu noutros países que nós sabemos que se calhar eles gostariam de poder fazer isso, mas não o podendo fazer, tendo de contar com a participação de países estrangeiros, onde esse dinheiro está depositado para conseguir o seu repatriamento. Henrique, do ponto de vista de política angolana, o que é que tu retiras desta entrevista e do que ela significa? Bem, eu acho que o general João Lourenço, o presidente de Angola, tem vindo a fazer um papel muito surpreendente do ponto de vista positivo. E isto para mim tem outro significado, porque eu tive durante anos impedido de entrar em Angola, desde 1992. Fui a Angola muitas vezes, cobri a guerra de Angola entre a UNITA e o MPLA, fui ameaçado de morte pelos dois lados, portanto sou uma pessoa, um sobrevivente, digamos. Mas eu acho que neste momento há condições para nós podermos começar a falar com Angola de uma forma normal. E também uma forma normal de falar com Angola é como ele diz. Porque eu nunca vi tanta exploração de Angola, penso que no tempo colonial não conheci, mas nunca vi tanta exploração de Angola como os chamados cooperantes, na altura da década de 80. Iam lá sacar o máximo que podiam de dinheiro e voltavam, estavam todos bem na vida com a cooperação. E depois, quando acabou a época dos cooperantes, com a queda do Muro de Berlim e tal, e começou a haver relações com as empresas portuguesas e mais não sei quantos, as empresas portuguesas de facto queriam ir lá sacar, achavam aquilo que era uma oportunidade de ir lá sacar umas massas. E, de facto, as relações internacionais sólidas não se podem basear. Eu ponho aí uma empresa, saco o máximo possível, faço 3 estradas, mais 2 escolas e uma urbanização mais ou menos de luxo, meto o dinheiro cá em Portugal e adeus. Rapazes, quando precisarem de mais construtores e coisas assim, venham cá. Mas isso é muito diferente que muitas empresas de outros países fizeram em Portugal. Pois não, mas eu estou a dizer que isso é normal das relações entre países. Eu não estou a dizer, mas não se constroem relações claro de grande confiança entre 2 países desta maneira. É preciso haver investimento cruzado, que Portugal não pode ser, como foi, uma porta de receptora de dinheiro roubado à Angola pelos próprios angolanos, e algum pelos próprios portugueses. E, portanto, eu acho que aí essas coisas que o João Lourenço diz fazem algum sentido. Quer dizer, pode ser que ele esteja a pensar em coisas piores do que isto, não sei, não estou na cabeça dele. Mas fazem algum sentido. E faz algum sentido Portugal olhar para Angola como um país que está a entrar no eixo da normalização e não como uma exceção. Esperemos. Sim, esperemos. Eu também não tenho, quer dizer, faz sentido começar a olhar assim. Até ao primeiro sinal contrário que seja dado, como é óbvio. E nós estamos todos a fazer fisgas para que... E a gente faz fisgas para aquilo funcionar bem, também como é óbvio. Exato. Porque Angola, o Stefan Zweig escreveu em 1941 que o Brasil é um país de futuro, e é o único livro de título que é sempre verdade, não é? Porque o Brasil é um país de futuro. Angola também é um país de futuro e também continua a ser verdade. Mas Angola tem condições, tem muitas condições, desde logo desde a riqueza própria de Angola, não é? Do subsolo, do petróleo, dos diamantes, do mercúrio, sei lá, tem tudo, da água, tem tudo, do peixe, aquilo tem tudo, da agricultura, aquilo tem tudo. É um país fabuloso e de riqueza, onde que se pode desenvolver, que pode criar uma classe média, coisa que nunca se preocupou muito em fazer, não é? E onde Portugal pode ajudar muito nisso. E espero que é o que
acontecer. Portanto, a primeira palavra, e depois desta entrevista e com a visita do João Lourenço, de 24 a 26, 22 eu acho... a 24. 22 a 24, exatamente. Foram vocês que me enganaram, porque eu disse 22 a 24 e alguém disse 24 a 26 e agora fui atrás. Mas, de qualquer modo... Assim? Sou assim, sou um seguidista. Sou um seguidista. De qualquer modo, acho que, enfim, pronto, numa palavra, positivo. E vamos ver como corre, mas eu acho que é francamente positivo. Agora é preciso Marcos Mendes a falar. Numa palavra positiva. Uma palavra que eu quero dizer sobre isto é que... Uma palavra que eu quero dizer sobre isto, sem que me entendam mal, nem venham depois dizer que não sei quantos e tal, e dando aos braços. Dr. Marcos Mendes, boa tarde. Não levo mal. E assim chegamos ao que não nos sai da cabeça. Bom, a mim o que não me sai da cabeça é o acidente, a tragédia com a derrocada ruína de uma estrada entre Borba e Vila Viçosa, de que todos temos conhecimento. Nós genericamente falamos, quando acontecem estas coisas, felizmente, raramente, infelizmente, ocasionalmente, que há falhas de Estado, no sentido em que não é garantida a proteção dos cidadãos. Mas quando, neste caso, começa a ter mais informação, rapidamente se percebe que estamos a falar de uma estrada que há 12 anos já tinha estudos do INETI sobre fissuras na jazida e há 4 anos tinha estudos da Universidade de Évora e do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, sinalizando a estrada como sendo de risco. Na altura, esse relatório não foi liminarmente engafetado, foi discutido publicamente na região, numa rádio, a Rádio Mirante, e que convocou, aliás, os presidentes de Câmara para falar sobre ela e que na altura falaram sobre ela. E o mais fácil é sempre não fazer nada. E foi por não se fazer nada que chegámos a este colapso, que já levou também à Ordem dos Engenheiros a falar inclusivamente das condições de risco da própria pedreira. E espero que não só se consiga perceber exatamente o que aconteceu neste caso e, portanto, não ficar pela generalização das falhas de Estado, mas espero também que neste momento já todos os presidentes de Câmara estejam a abrir as suas gavetas para ver nas estradas locais quais estão sinalizadas, quais devem ser interrompidas e quais devem ser intervencionadas. Ficar sempre tudo deixando para os outros, depois um dia acontece o que aconteceu. João Vieira Pereira, o que é que não te sai da cabeça? Olha, já falámos aqui muito sobre o PSD e eu não sei se o PSD é como um relógio estragado que acerta também 2 vezes por dia, mas a frase de Centeno cativador conseguiu colocar na ordem do dia a discussão sobre as cativações do Estado e apontar o dedo a Centeno, e aí o PSD, talvez o relógio estragado, tenha acertado desta vez. Henrique Monteiro, o que é que não te sai da cabeça? Agradecendo pela tua visita ao nosso podcast de hoje. É um prazer. Aliás, há muito tempo que não via aqui algumas pessoas, desde sábado. E, portanto, gostava de dizer o seguinte: a mim o que não me sai da cabeça é o desinteresse total que a comunicação e o mundo político de Portugal tem sobre o tema do armistício e dos 100 anos do armistício. Eu tive que ver isso numa televisão francesa, porque cá estavam a dar futebol, estavam a dar a convenção do Bloco de Esquerda, estavam a dar isso. E isto, quer dizer, o armistício, como naqueles livros, nos dois, no antigo do Brock e no mais moderno do Clark, que fala dos sonâmbulos, é exatamente aquilo que o Pedro disse, que o mais fácil é não fazer nada. E nós não estamos a fazer nada. Nós estamos numa situação que é, historicamente, as situações não se repetem, que é historicamente muito semelhante à dos alvores da Primeira Guerra Mundial, que o armistício comemora o fim, não é? Os 100 anos do fim, que é muito semelhante porque é muito semelhante porque há uma onda de populismos, uma onda de soluções menos democráticas ou não democráticas ou antidemocráticas que a gente vê por todo o mundo e que vê dentro da Europa, onde há 3 membros do Partido Socialista Europeu que fazem barbaridades do ponto de vista democrático, não é só da direita, é também da esquerda. Para quem não souber, é Malta, Chipre e falta-me agora a Eslováquia. A Eslováquia, que é do grupo de Visegrad, com países liderados pelo Partido Popular Europeu e que são todos contra os imigrantes. Há muros que se constroem que são diferentes dos muros antigos, que os muros antigos era para não deixar as pessoas sair de lá. Os muros novos é para não deixar as pessoas entrarem cá. E portanto,
Tudo isto não é debatido em Portugal. A gente anda a debater, de facto, o IVA da tourada e o problema do não sei quantos e da erva daninha, e se o Mário Centeno é cativador. Eu devo dizer que o Mário Centeno é cativador e vale-nos isso, ainda bem que ele é cativador, porque senão isto era o despautério. Eu revirei os olhos, infelizmente isto é um podcast. Temos que filmar, isto tem que passar a ser filmado. Há toda uma dimensão. Talvez João Vieira Pereira não dissesse agora caraças. Mas é verdade, quer dizer, eu acho que a cativação tem sido utilizada como arma, mas ainda bem, quer dizer, porque se não fosse essa arma do Centeno, isto tinha sido um despautério total. Mas pronto, passemos à frente. Portanto, faz-me confusão, mesmo achando que em Portugal esse fenómeno nunca vai acontecer. É falso. Esse fenómeno vai acontecer em Portugal com o atraso normal com que as coisas acontecem em Portugal. O fenómeno do populismo. E já está a acontecer. O PAN não é outra coisa. O Bloco de Esquerda não é outra coisa. A gente vê coisas na direita, tanto no PSD como no CDS, que não são outra coisa senão populismo do mais barato. Para não falar do PS, que também tem muitas. E, portanto, nós estamos aqui numa situação, que é uma situação mesmo no fio da navalha, com o Brexit, com a Europa a poder desfazer-se, com a Merkel a desaparecer, que foi a pessoa que segurou a Europa, e não debatemos nada disto, mantemos-nos completamente à margem destas coisas, como se isto não fosse nada connosco. Pronto. Além disso, fomos beligerantes na Primeira Guerra e celebramos com 8 dias de antecedência, não sei porquê, mas enfim, esta é outra história. Filipe, depois disto, se calhar não te sai da cabeça é o Henrique Monteiro. Pois vai ser difícil. Bom, num grande esforço, aproveito que o Henrique falou do centenário do armistício, até porque aquilo de que eu quero falar é toda uma sequência de tweets do presidente Donald Trump, que começou quando ele esteve em Paris para celebrar o armistício, e ele, aproveitando o centenário do armistício, atacou a França. É uma coisa bastante apropriada, e veio a lembrar num tweet, aliás, absolutamente elegante, que a França já estava a aprender a falar alemão quando os Estados Unidos a salvaram na Segunda Guerra Mundial. E os últimos 10 dias foi uma sequência de tweets absolutamente loucos, mais concentrado do que é hábito de Donald Trump. Depois houve estes fogos terríveis na Califórnia, e ele escreve uma série de tweets a culpar as autoridades florestais por fogos que não são atribuíveis à política florestal. Isso é que é interessante, mas a ignorância de Trump nunca o travou. Continua a negar as alterações climáticas, apesar das evidências. Um dos tweets mais recentes sobre os fogos, ele tenta dar lições sobre como combater fogos com o exemplo dos finlandeses, porque, pelos vistos, quando ele esteve em Paris, trocou umas palavras com o presidente da Finlândia e ele lhe explicou como é que eles lá combatiam os fogos florestais. Na verdade, é com um sistema de alertas rápidos, com um primeiro ataque muito eficiente e com um ordenamento florestal e muitas estradas corta-fogo, e dessa informação toda, Trump reteve que eles usavam ancinhos para limpar a floresta. E isto é tão divertido que usar um ancinho, em inglês, o verbo é to rake. E então já há o hashtag Rake America Great Again. Mas o melhor tweet de todos, ainda de ataque à França, tem a ver com as guerras comerciais e as guerras tarifárias, e o Trump, para se queixar da França, queixou-se do facto que os Estados Unidos tarifam muito menos os vinhos franceses que são importados pelos Estados Unidos do que as tarifas que a França coloca sobre os vinhos americanos. Bom, não há tarifas da França sobre os vinhos americanos, há da União Europeia sobre os vinhos americanos. Mas o ponto dele é que, se as taxas não fossem tão altas, os franceses desatavam a importar vinho americano. E isto é tão divertido de imaginar que não me sai da cabeça. Achas que Trump podia twittar sobre as touradas? Seria brilhante. Da bullfight. Se eu soubesse o que era. Bom, mas... Também há touradas no México e na Califórnia e no Bad hombres. No México é para lá do muro. Não, mas eu estou do Novo México. Bom, e é assim que nós chegamos ao fim deste episódio, com uma música, desta vez que quebra os nossos padrões estéticos, neste episódio, que teve a edição multimédia da Joana Beleza, que já foi uma vez à tourada, e a ilustração, como sempre, do Tiago Pereira Santos. Escravos e bichotes, porque tudo mais são tretas. Entram vacas depois dos forgados que não pegam nada. Soam pratos e honestos nabos que não pagam nada. E só ficam os peões de brega cuja profissão não pega.
andarilhas de esperança afugentamos a fera. Estamos na praça da primavera. Nós vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça e fazermos da tristeza graça.